Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo de muito valor que a gente vai falar hoje. Eu me chamo Celi Rigassi, para quem não me conhece ainda, e eu sou professora do método de confeitaria alquimista, aonde a gente ensina você a faturar pelo menos R$ 5.000 por mês produzindo na cozinha da sua casa, de olho na sua cria, conduzindo a produção da sua família, o dia a dia da sua família. Então, no primeiro conteúdo que eu dei, a gente falou de como você produzir na própria cozinha da sua casa sem mudar o ritmo, organizando tudo isso. Quem não viu, volta lá que está todo esse conteúdo lá para você ver. No segundo, a gente deu dicas de vendas, como vender o produto, como vender os doces, como divulgar, como não fazer. A gente deu várias dicas. Se você perdeu, está todo o conteúdo no nosso Instagram e no nosso YouTube. Então, volta lá e veja tudo, que é um conteúdo de muito valor. E hoje, atendendo a pedidos das alunas da nossa turma 1, da nossa turma 2, que tem tido muita dificuldade de precificar. Celi, quanto eu vendo meu doce? Qual o meu custo de doce? Eu não sei calcular isso, Celi. Como que eu faço para vender? Porque já tenho pedido, o pessoal quer meu doce, mas eu não sei a quanto vender. Então, hoje nós vamos destrinchar que não é um bicho de 7 cabeças, nada. Ele é fácil de calcular, tem uma metodologia que dá certinho. E a gente vai fazer tudo isso juntas. Nesse nosso encontro, eu não vou dar receitas para vocês já sabem, porque eu sempre falo. Não vou dar lista de fornecedores, não vou explicar, vou focar nesse tema nosso, que é como precificar, tá? Como a gente vai precificar, como você vai vender esse doce. Se tiver que dar um desconto, aquele desconto X, nós vamos falar de tudo isso, combinado? Neste tema também irá te proporcionar uma visão completa do custo disso para você, que vai te dar uma segurança enorme na hora de comprar os produtos, na hora de investir em algum ingrediente, você vai saber estar segura para quanto você vender isso, combinado? Outra coisa muito importante, você vai iniciar na cozinha da sua casa com os utensílios que você já tem, gente. Não nada, eu sempre falo, vai com calma. Meus alunos falam, Celi, o que você acha que eu preciso? Eu falo, vai com calma, não precisa a princípio. Vai vendo conforme a sua demanda, você vai investindo. Então, eu sempre sou a primeira a falar, vai com calma, não precisa disso. Então, vou te mostrar como você cobrar um valor justo pelo seu produto e com ingredientes fáceis de vocês acharem. Gente, daí você fala assim para ele, mas Celi, como que eu vou calcular meus custos, né? Primeira coisa, gente, a gente tem que saber quanto você gasta de água, luz, telefone hoje em dia é celular, né, internet, enfim, todos esses custos físicos básicos que você vai ter, gás, se você for utilizar gás, quanto que você gasta de X por mês disso? Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para calcular as nossas despesas, tá? Porque não, a gente não vai calcular igual a vizinha calcula. Quanto que a vizinha cobra? Eu vou cobrar 10% abaixo. Não é assim que a gente calcula. Ou se não, vou fazer de tal jeito, vou pegar e colocar sem saber. Não é assim. A gente precisa ter uma base efetiva de quanto eu tenho de despesa para poder, daqui a um mês, quando eu estiver já fazendo doce, quanto que aumentou minha luz, quanto que aumentou meu gás, quanto eu gastei a mais. Eu vou saber exatamente a diferença. Então, por isso que a gente precisa calcular tudo isso. Outra coisa que entra no nosso custo, gente, embalagens, cartãozinho, sacolinha, tudo que você vai colocar para mandar esse doce, ele tem que estar incluso. Tudo anotadinho, porque senão você vai se perder lá na frente. Porque hoje um dos maiores investimentos que a gente tem, além da matéria-prima, é as embalagens. Então, se você não anotar tudo isso, vai anotando ali bonitinho, no caderninho, não precisa nem ser numa planilha Excel, mas vai anotando. Forminha custou X, gastei X de produto, produzi X doces. E assim você gradativamente vai
ficando a par, e cada vez que você escreve também, você vai, ó, deixando a sua mente mais aberta para entrar os custos efetivos e você não esquecer de nada. Gente, a gente vai montar um esquema lógico para você começar com o pé direito nos doces finos. E outra coisa, precisamos tirar o seu salário, não precisamos? Quanto que você quer ganhar? Eu quero ganhar X, e você? Começar com o pé direito na confeitaria, gente, não é apenas ter receitas. É uma metodologia complexa, porém fácil de entendimento. Não é uma coisa de 7 cabeças, porém vocês precisam seguir um passo a passo. Então, assim, aqui a gente não tá para fazer coisas difíceis para vocês entenderem. Então, o nosso intuito é dar uma coisa muito prática e fácil para vocês, fazer assim, ó. Então, assim, primeira pergunta que eu faço para você: qual é o seu lucro ideal de você ter? Aqui nós vamos trabalhar, se você trabalhar em menos que isso aqui, ó, você já começa errado. E você pode chegar até R$150%. Por que isso, gente? Isso aqui é o mínimo que a gente vai trabalhar. 120% de lucro. Mas como assim, Celito, se eu não estou entendendo nada? Nós vamos calcular matéria-prima. O que é a minha matéria-prima? Leite condensado, creme de leite. Vamos trabalhar numa receita básica de brigadeiro. O que você usa para fazer o brigadeiro? Leite condensado, creme de leite, chocolate, granulado, forminha, uma caixa que você vai ser de transporte, tudo isso você vai usar. Então, tudo isso aqui, ó, matéria-prima, embalagem. O que é as nossas despesas? Água, luz, gás, internet. Porque hoje sem internet a gente não é nada. Vocês concordam? Tudo a gente faz pela internet. Até ligação a gente faz pela internet. Então, quando eu falo internet, quer dizer telefone também, tá? Então, não se prendam muito a tudo isso. Então, qual é? Água, luz, gás, internet. Você faz algum outro tipo? Você está iniciando, então provavelmente ainda você não tenha um custo de divulgação. Lá na frente, quando você já estiver faturando, você vai ter essa despesa e vai colocar aqui também. Investimento em marketing, investimento em divulgação. Combinado? Então aqui, isso aqui são as nossas despesas. Combinado? E aqui vai ser o nosso lucro final. E uma coisa super importante, gente, e o salário? O meu salário e o salário, talvez, de quem me ajude, porque lá no passado, quando eu comecei, eu tinha uma moça que me ajudava na minha casa. E eu pagava o salário dela. Depois, ela também me ajudava nos doces e, com o tempo, ela se tornou a chefe da minha produção. Hoje, ela ficou 15 anos comigo, tá? A Vanessa. Beijinho, Vanessa. Hoje a Vanessa casou, tem filhos, enfim, mora um pouquinho longe, mas a amizade continua. Então, a nossa mão de obra aqui, ó, pequenininho, mas não menos importante, vamos escrever aqui, ó, mão de obra, que é você e caso você tenha uma ajudante. Então, isso aqui também a gente vai calcular, porque a gente precisa, recapitulando, lucro ideal de 120% a 150%. A gente precisa da matéria-prima. Ok, fiz o doce, enrolei, tudo bonitinho. Onde que eu vou botar ele para entregar para cliente? Eu preciso de forminha, sacolinha, caixinha, embalagem. Quem que fez tudo isso? Eu ou eu e minha ajudante? Mão de obra. Despesas? Água, luz, internet. Tudo que você tiver de custo adicional ali que você vai ter para produzir isso, tá? Se não for gás, é energia elétrica, enfim. Quando eu falo luz, é energia elétrica, vocês sabem. E quanto que eu vou ter do meu lucro final disso?
E você está me perguntando, mas Celi, para que serve o meu lucro final de tudo isso? Gente, para que serve o meu lucro final de tudo isso? Ele serve para manutenção dos seus equipamentos, ele serve para o reinvestimento seu em matéria-prima e produtos como forminha, uma panela nova que eu preciso comprar, enfim, serve para esse tipo de coisa. E urgências, o que é urgência, gente? Uma encomenda de urgência, ou estourou um cano de urgência, daqui 2 dias peguei um pedido. Para que eu preciso desse dinheiro, gente? Para isso aqui, reinvestimento e urgências. A urgência nem sempre é um problema, pode ser uma solução que você vai ganhar alguma coisa ali na frente. Só que é uma urgência, você precisa ter esse dinheiro ali com você. Eu falei para vocês que eu não ia dar receita. Quem disse que eu não vou dar receita? Para eu exemplificar para vocês, eu preciso falar um pouco de uma receita para ficar prático para vocês. Então, quem quiser uma receita de um belo brigadeiro, está aqui. Gente, vamos falar então, aqui ó, leite condensado. Vai ser o primeiro item que eu vou usar no nosso brigadeiro. Isso aqui é uma receita de brigadeiro belga, sem muito mimimi, prático, delicioso, gostoso, que não cristaliza, enfim. Aqui eu arredondei os valores, tá? Aqui tava R$ 6,98, R$ 6,70 o leite condensado daquela marca famosa. Então eu vou colocar R$ 7,00 a unidade. Combinado? Creme de leite, aqui eu tô usando o UHT. O que é o UHT, gente? Aquele creme de leite da caixinha. Então vou escrever aqui. Ele normalmente tem 18% de gordura. Deixa eu até anotar aqui. 18% de gordura. Por que isso, gente? Faz muita diferença, tá? Um leite condensado de qualidade que tenha pelo menos isso de gordura. O leite condensado é integral. Não dá para inventar moda com brigadeiro. Leite condensado integral. Nada de semidesnatado, nada de mistura láctea, leite condensado. Começam a ler as embalagens, porque às vezes a gente é enganado e as embalagens são muito parecidas, tá? Aqui a gente tá trabalhando com 4,50. Eu arredondei também, era 4 e alguma coisa e eu arredondei para 4,50. 85 gramas de chocolate amargo e eu anotei uma marca. Muita gente fala que essa marca chama Cicão. É Cical, tá, gente? Mas qual é a nossa intenção de usar um chocolate puro numa receita de brigadeiro e não um achocolatado daquela marca famosa que todo mundo usa? Quanto mais açúcar você colocar dentro da sua receita, mais doce irá ficar. E a nossa intenção é que a pessoa coma mais de um brigadeiro, mais de um doce na festa. Por isso que a gente coloca um chocolate amargo, não um chocolate ao leite. Mas não fica amargo, eu detesto o sabor amargo. Menina, sabe nada, inocente. Fica perfeito e não fica doce e não fica amargo. Então, façam o teste e depois vocês me contem nos comentários se vocês fizeram a receita e ficou perfeito, um sabor assim impecável. Aqui nós estamos trabalhando com esse chocolate no quilo de R$ 45,00. Eu arredondei também como se fosse 100 gramas e estou calculando R$ 4,50 de custo, tá? Então aqui tá tudo com um pouquinho de gordurinha. 10 gramas de granulado belga por bolinha de brigadeiro, tá, gente? Então a gente vai ter 400 gramas de granulado belga pra gente fazer esse rendimento de 40 unidades aqui. Conclusão, eu pago aqui em São Paulo R$ 117,00, eu arredondei para 120. Então eu tenho de custo de granulado belga R$ 48,00. Quando o pessoal pergunta a diferença, né, do granulado nacional, que custa em torno de
R$ 18 um quilo, quando a gente trabalha com R$ 120 o quilo do granulado belga, é muita diferença. Eu gosto do granuladinho 4N, que é o menorzinho ao leite, tá, gente? Eu sempre uso ele. Custo total desta receita, ele me rende 40 unidades e o custo total dele é de R$ 64. Que vai ser um custo unitário de doce de R$ 1,60. Tá fácil de entendimento? Vamos repetir tudo para não restar dúvida? Que eu fui preenchendo, agora eu vou resumir para vocês. Aqui nós temos uma receita de brigadeiro básica, tá? Brigadeiro gostoso, delicioso. Leite condensado da marca famosa me custou R$ 7,00. O creme de leite da marca famosa me custou R$ 4,50. O chocolate amargo, que eu não uso achocolatado nas minhas receitas. Se vocês têm um público mais refinado e pretendem chegar num público mais refinado, cuidem com a matéria-prima. Quanto menos doce, mais você vai atingir a classe social mais alta. Quanto mais doce, mais baixo você vai atingir a classe social, você vai vender o seu produto. Por quê? É cultural. Quanto mais elitizado, eles gostam da coisa menos doce, um pouquinho mais amargo, aquele sabor sutil do doce, sabe? Então, não adianta a gente querer fazer um produto. Aqui eu estou ensinando um produto de primeiríssima qualidade para vocês venderem para um público mais seleto, um público que valoriza a qualidade, que valoriza um bom produto. Não quer dizer necessariamente que você só vai vender para casamento ou só evento corporativo. Você pode vender para quem valoriza a qualidade, tá? Então aqui nós temos arredondado, tá, gente? R$ 4,50 de chocolate amargo nacional da marca Cical. Outra coisa que eu quero falar dessa marca. A marca Cical, ela é a mesma marca da Callebaut, só que é a marca feita no Brasil, é da mesma empresa. Porém, o Callebaut é feito na Bélgica e o Cical feito no Brasil. Então, não deixa nada a desejar, porém tem algumas diferenças que dá diferença sim no resultado final. Se você puder usar o chocolate belga e quiser usar o chocolate belga, pode usar. Só que daí você vai fazer exatamente como eu estou fazendo esse custo. Só que em vez de colocar o Cical, você vai usar o Callebaut, tá? Rendimento, 40 unidades. Custo total desta receita, R$ 64,00. Custo unitário deste produto da massa, não estou falando de forminha, não estou falando de caixa de transporte, R$ 1,60. Então, gente, a gente está falando assim, ó, de custo por unidade de brigadeiro usando, gente, a gente está falando de um produto nobre com granulado belga. A gente não está falando de um produto, e aqui lembre-se que a gente está com gordurinha em todos os valores, combinado? Então aqui a gente está falando de R$ 1,60. Daí eu coloquei embalagem de transporte, fita, etiqueta e forminha, que você vai ter um custo por brigadeiro de 40 centavos. R$ 1,60 mais 40 centavos, R$ 2,00 de custo, com tudo, embalagem, matéria-prima, tudo bonitinho. Se você colocar 120% em cima de R$ 2,00, você vai poder vender a R$ 4,80. Lembra que eu falei lá no início para vocês que a sugestão nossa é de 120 a 150% de margem em cima do custo, massa, doce, acabamento, embalagem? Aqui você está com todos os custos.
Desta forma, você vai conseguir ter um lucro razoável não, né, gente? 120%, quem tem um lucro desse? E se você colocar 150%, vamos lá, em 150% em cima de R$2, você vai ficar com produção, quanto que ficou mesmo? R$5. R$5. Lembrando que vocês, chegando a esse valor, o mercado vende, gente, o brigadeiro belga, porque quando você junta lá 15 gramas mais 10 gramas com granulado belga, você vai estar em torno de 25 gramas. O mercado vende esse doce, em média, aqui em São Paulo, a R$6. Dependendo do que for, a cobertura e tudo mais, até mais, tá? Mas a média do granulado belga é esse valor aqui em São Paulo. Claro, cada realidade é uma. Aqui a gente está mostrando um brigadeiro belga com granulado da Calebo, que faz muita diferença no custo final do doce e no público que você quer vender o seu doce. Então, se você quiser vender com uma margem de 150%, você vai ter que vender o seu doce a R$5. Porém, você sabe que o mínimo que você pode chegar é a R$4,80. R$4,80 você vai ter um lucro de 120%. Então você tem que botar na sua cabeça que você precisa pelo menos calcular tudo bonitinho e calcular os 120% em cima. É o mínimo que você tem que calcular para você ter um lucro e não ter prejuízo. Minha amiga, você estava pensando que era só ter a receita do brigadeiro. Sabe nada, inocente. Empreender é muito mais que ter a receita. Por quê, gente? Tendo a receita, ok. Fazer um docinho gostoso, ok. Mas você saber precificar para você vender o seu produto é uma das coisas mais importantes que você tem. Isso para qualquer profissão. Imagine para nós que trabalhamos com um produto que semanalmente pode mudar o preço, mensalmente mudar o preço depois que a gente teve a Covid, né? Toda a pandemia. Então, com a inflação que a gente tem hoje, saber precificar é uma das coisas mais importantes para vocês não se perderem e vocês não terem prejuízo. Então, esse aqui eu montei para vocês, ó, junto com a minha produção, um esquema mental de precificação, para a gente saber o início. Então, é chato? É uma aula chata? É! Mas, gente, a gente precisa saber disso, de tudo isso, para a gente saber cobrar adequadamente do nosso cliente, não também cobrar um valor muito fora da realidade, mas também não ter prejuízo. Combinado? Então, aqui, ó. Eu fiz um esqueminha. Aqui no início você vai ter matéria-prima e embalagem. Logo em seguida, a gente tem a nossa mão de obra. Aqui no meio a gente tem o nosso lucro bruto, que é sem a gente descontar as despesas e tudo mais. Daí vem as despesas, diretas e indiretas, e aqui o lucro líquido, e aqui no final as vendas. Por que a gente trabalhou com aquele valor de 120% a 150%? Porque a gente não sabe exatamente o cálculo da sua despesa certinho. Quanto você gasta de luz, quanto você gasta de água, quanto você gasta de internet. Então, para você não ter prejuízo de forma alguma, você tem que trabalhar as suas despesas certinho aqui da matéria-prima, da embalagem, e você fez o custo final individual de cada item, e daí você joga aquele valor no mínimo de 120%. Você joga aquele valor mínimo, você vai chegar assim, esse valor é o mínimo que eu posso cobrar do meu cliente.
Esse valor aqui de 150%, eu já tô no lucro. Mas esse 120% é o mínimo que eu tenho que cobrar naquele doce, naquele produto, para você não ter prejuízo de forma alguma. Então, esse aqui é um resumo, gente, muito bem dado, muito bem pensado. Assim, a minha equipe estuda muito tempo para chegar nesse valor para passar para vocês. Então, assim, não trabalhe em menos que isso. Legal, você pode vender mais a 200%, a 180%, ok, cada um dentro da sua realidade. Aqui nós fizemos hoje um exemplo de matéria-prima usando ingredientes de primeiríssima qualidade, usando a marca famosa de leite condensado, usando a marca famosa de creme de leite, usando o chocolate nobre, usando o granulado da Calebo. Sua realidade é diferente? Faça adaptação para a sua realidade dentro desse esqueminha. Você vai vender um brigadeiro menor? Ok, é só você dividir por 10 gramas. Você vai usar granulado nacional? Ok, use o macio, pelo menos de boa marca nacional, não tem problema. Mas é só você seguir esse esquema aqui. Não esqueça da embalagem. A embalagem aqui, eu coloquei a embalagem de transporte, porém eu peguei multipliquei não, eu dividi por valor unitário, por isso que eu cheguei naquele preço. Então eu tenho etiqueta, eu tenho caixa, eu tenho a forminha básica para colocar, eu tenho tudo. Não esqueçam de anotar todos os itens e adaptem isso para a realidade de vocês. A minha realidade é atender cliente que paga Calebo, ok? É o meu desejo e o meu trabalho todo dia para isso. Porém, se a sua realidade for outra, trabalhe dentro da sua realidade com no mínimo essa margem, sendo o ideal essa margem aqui para você chegar a dar, caso precise dar um desconto, você chega no mínimo a essa margem. Nunca trabalhe numa margem exata. Se o cliente pedir um descontinho, você consegue dar, porque você trabalhou com uma gordurinha. Igual eu fiz ali no início. Eu não fiz o leite condensado a R$7 a unidade, eu não fiz o creme de leite a R$4,50 a unidade, eu não arredondei o chocolate amargo para R$4,50, sendo que eu usei 85 gramas, daria menos. Por que isso, gente? Se você conseguir o seu produto com um desconto, uma promoção, ok. Mas você tem que trabalhar sempre com a gordurinha, porque às vezes eu vendo o produto agora, em setembro, e vou entregar em outubro, final de outubro. Em final de outubro custa diferente. Se nós não estamos numa inflação equilibrada por enquanto, então procurem trabalhar sempre com uma gordurinha para vocês não terem prejuízo. Eu espero que essa aula tenha sido muito proveitosa, porque para mim também é um aprendizado diário fazer contas, porque eu sou a pessoa da criatividade, da produção, eu não gosto de fazer conta, mas eu sei a importância disso, que tem que ter no nosso dia a dia, e a gente desenvolveu métodos e pessoas para trabalhar comigo que façam isso, porque a gente talvez não goste de fazer aquilo, mas é necessário. Então, assim, pelo menos uma vez por semana a gente tem que sentar e atualizar todos os nossos custos para ver se a gente não leva prejuízo, tá bom? Então, hoje é um conteúdo que assim que eu acho que de extremo valor, não é a coisa mais legal de aprender, mas é um necessário. Todo mundo precisa saber como precificar. E não acham que é você, confeiteira, que não sabe precificar. 99% das pessoas não sabem precificar o seu produto. Então, isso aqui serve para qualquer um, tá? Então, é isso que eu tenho para falar hoje para vocês. Eu quero deixar assim um muito obrigado para todas que ficaram até o final. E comentem, por favor, sobre tudo isso que, se vocês já fazem assim,
o que vocês fazem de errado. Comentem, por favor, para ver cada dia a gente melhorar o nosso conteúdo para vocês.